AudioJungle. E o dilúvio vem por causa dos experimentos. Literalmente se diz, por que os Benai Elohim Se deitaram com a... deitaram e os seus filhos alteraram a natureza de todas as criaturas que andavam pela terra. Caramba. Não apenas seres humanos, mas o mundo Fizeram inteiro experiências virou genéticas. a ilha do Dr. Monroe. É aquela loucura doida. Aí, por isso vem essa história de separa. Sei. Agora, é claro que a Arca de Noé não foi uma só. Não dava para pôr todos os animais Um de banco cada genético. Não, mas é um banco genético. É. Você vê culturas diferentes com a mesma história De ser alagamento. né? dos seus Noés locais, É. que sobreviveram com revelação semelhante, de construir uma coisa que aguentasse o dilúvio. Aí o que é que a gente vê aí? Os nefilins, o Enoque diz no livro atribuído a ele que os demônios, que a gente chama demônios, são os nefilins que morreram e que, como eles não eram homens e não anjos, e nem anjos, eles se tornaram seres perturbados, obsedando os filhos dos homens sobre a face da terra. Eu acho essa uma descrição muito interessante de onde procedem os demônios. Agora, é claro que, para mim, 98% do que as pessoas chamam demônio, a gente trata com psiquiatria, com terapia, com um monte de coisa. Agora, que eu creio em demônios, eu creio. Eu já tive encontros bárbaros com seres demoníacos, quando eu era pastor em Manaus, especialmente, porque o amazonense antigo, que já não é o de agora, ele tinha um olhar totalmente animista do mundo. Então, as árvores tinham espíritos, o rio, era uma herança indígena e cabocla. Então, o mundo deles era muito mais lotado disso. Agora, eu vi estudante de medicina assistindo aula de anatomia ficar possesso na classe, quebrar a classe inteira, me encher o professor de cacete e me chamarem lá. E eu nunca tive medo disso mesmo, né? E não vou nem falar o que eu ia falar. Pode falar. Aí eu botei muito demônio. O demônio corria assim, tipo para me baianar. Para já pegar. E aí eu só entrava ali e jogava o peso todo em cima, o cara ia com a boca no chão. Eu digo, não vem tirar onda comigo, nem de um lado nem do outro. Você vai apanhar dos dois lados, fica aí na tua. 100 quilos em cima. E eu não quero discutir. Mas o que era? Não discuto com demônio. Você acha que era demônio mesmo? Absolutamente, cara. Você vê com uma força sobrenatural. O sujeito botar um espinho de tucumã aqui pela pele. Caramba! Saindo aquele espinho preto assim na tua cara. Você vê o sujeito começar, claro que um paranormal iria dizer, não, isso é uma super paranormalidade. O cara começar a descrever o que está acontecendo nas casas dos vizinhos. E por curiosidade eu mandava checar. Estava tudo acontecendo. E era verdade. Tudo verdade. Então, qual a explicação? E aí, um super paranormal iria dizer que o cara viajou, se projetou e chegou e tal. O espírito dele. Mas, meu Deus, eu tenho muitas convicções que aliam ciência com espiritualidade, que me dão um conforto total para dizer o que eu estou dizendo aqui, na UNB, na USP, na Unicamp ou em Harvard. Porque eu tenho provas do que eu digo. E nem sempre provas factuais, mas algumas factuais. E de modo que eu creio que demônios são esses seres que não encontraram um estado intermediário de nenhuma forma de pacificação e que existem em estado de desejo de posse corpórea. Desejo de existir de novo? De reincorporarem-se. Você vê quando Jesus expulsa os demônios porcos lá, do Gadareno,
É esse? É, Ele joga pros porcos? é isso. Eram Do cerca de Legião. 2.000 porcos do Legião. É, Legião. Que é muito mais complexo do que está o texto, né? Tem política no meio. Qual é o teu nome? Legião, porque tinha uma legião romana acampada ali do lado. Isso é uma história longa, Tá. antropológica, psicológica, linda, que eu adoro falar a respeito, mas eu ia precisar de uns 4 dias. Mas Entendi. o fato é que eles pedem. Eles próprios, Eles próprios eles não queriam ficar sem corpo. né? Aí eles- Não quer ir Não nos pro... mandes para o abismo. O que que seria o abismo? Essa não... É aquilo que Pedro diz. Porque a anjos, quando pecaram, ele está se referindo aos Benai Elohim, Sim. lá de Gênesis 6, pai dos nefilins. Porque a anjos, quando pecaram, esses foram colocados em cadeias espirituais até o dia do seu julgamento, que não é medida em dias, né? Claro, A dimensão não é uma semana depois da outra, é um estado. E Essas cadeias seriam o abismo? O tal do seriam abismo? o abismo. Não nos mandes para o abismo. E que, usando uma linguagem grega, seria o Tártaros, do Hades. É, Mas é tudo também só linguagem simbólica, está para além da nossa compreensão. A gente não tem referências ainda que encerrem esse significado. Talvez jamais tenhamos. Não nos mandes para o abismo, manda-nos para os porcos. para continuar incorporado em alguma Aí coisa. eles mesmos entram numa crise total de loucura e se jogam no mar, né? É, Os demônios, porcos, nos porcos, os porcos morrem. Foi uma perda financeira brutal para os porqueiros de Gadara. Jesus invadindo a propriedade privada. Aí, ide. Quer dizer, o privado tem que estar a serviço da vida e não o contrário. Aí, o que eu vejo é eles sempre querendo passar. Eu expulsei muito demônio quando eu era pastor em Manaus, que eu expulsava o demônio aqui. E aí o demônio, antes de sair, dizia: eu vou entrar num sapateiro que está lá no porto, na capitania dos portos. Aí sai, em nome de Jesus, o bicho ia embora. Aí eu aconselhava, ajudava, não sei o quê. Daqui a 2 horas chegava um cara com uma faca de sapateiro desse tamanho, Nossa. que tinha andado 4 quilômetros da capitania dos portos até o meu escritório e entrava com aquela faca alucinado para cima de mim, Que doideira. querendo que eu partisse para a briga, né? Aí eu digo, bom, eu sei me defender, mas eu não vou entrar nessa, porque eles querem. Você relativiza sua autoridade espiritual toda vez que você parte para a troca corpórea. Entendi. No máximo eu me defendia, mas na maioria das vezes eu fui palavra. aprendendo que eu não precisava de defesa, que o meu escudo estava em mim, era a palavra. Aí o cara vinha, botava a faca no meu olho, aquele facão, e eu ficava com o olho arregalado olhando para ele, assim, nos olhos dele. Ele querendo ver se eu dava uma piscada de medo. Eles amam o medo, né? Se alimentam disso? Disso, comem isso. É? E eu sabia, meu pai me ensinou muito bem. E aí, eu dizia, não vai encontrar um medo aqui em mim, nenhum medo. Eu sou a menina dos olhos de Deus. E o bicho ficava ali, eu ouvia aquela mão tremendo, 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 virando, virando. Aí o cara caía no chão, jogava. Eu ia lá, expulsava. Aí teve esse primeiro que foi lá, pegou a faca de novo, veio correndo de longe, crente que eu ia partir para cima dele, eu fiquei parado, aí ele veio, quando ele ia enfiar na minha barriga, eu fiquei parado olhando nos olhos dele. Deus. Aí ele parou assim a 2, 3 centímetros da minha barriga. Falei, eu já te disse, não vou mais repetir, sai dele em nome de Jesus. E nunca entrei nessas de gritaria também. O demônio não é burro, né? Não é surdo? Não é surdo, então sai em nome de Jesus e puf.